Bom, a gente ouve falar desse conceito desde 2017, 2018, não é algo totalmente novo, não. A própria WTW desenvolveu a metodologia, desenvolveu esse conceito de X, que é o que a gente trabalha hoje com os nossos clientes, por volta do final de 2018, comecinho de 2019. Mas a pandemia com certeza acelerou essa necessidade. Você está ouvindo o podcast EX, uma série de podcasts da WTW onde discutimos temas sobre a experiência do empregado, retenção, liderança e outras novidades e tendências do mercado. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao podcast EX da WTW. Eu sou a Fernanda Borim, diretora associada da WTW, e hoje nossa convidada é a Érica Graciotto, que é responsável por Employee Experience aqui na consultoria. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o que o ano de 2021 nos deixou de lições sobre X e como essas experiências já estão fazendo de 2022 o ano do Employee Experience nas empresas. Érica, tudo bem? Como é que vai? Conta pra gente o que é essa tal de X e pra gente começar. Oi, Fernanda, por aqui tudo ótimo. Muito obrigada pelo convite para a gente conversar sobre X nesse podcast. A gente pode dizer que X é uma forma da gente resumir os principais pontos de contato entre a empresa e o colaborador. É um conceito bastante amplo, ele vem sendo tratado de várias formas no mercado. Em alguns casos, a gente entende X como a jornada do colaborador, mas aqui na WTW a gente entende que esse conceito é um pouquinho mais amplo. A gente está falando não só da jornada, daqueles pontos de contato que o colaborador tem desde a entrada dele até a saída, mas do todo, de como ele se relaciona com a equipe, como ele se relaciona com a gestão, como que ele se relaciona com a empresa do ponto de vista de recompensas. Então, a gente tem um conceito um pouco mais amplo para trazer mesmo uma visão geral sobre como que é trabalhar na empresa e como que é a experiência de trabalho das pessoas que estão na empresa. Mas o que é o conceito para nós na WTW? A gente entende que o UX, ele se divide em 4 principais atributos. A gente fala de propósito, a gente fala de pessoas, e aqui a gente está falando de todas as interações que um colaborador tem na empresa, não só com os processos de RH, mas com os colegas de trabalho dele, com a gestão, com a alta liderança também. A gente fala muito de processos e trabalho, tudo aquilo que faz o trabalho ser mais ágil ou melhor na empresa. Então, aqui a gente fala de recursos de trabalho, falamos de inovação, quanto que essa empresa tem de foco no cliente e traz também melhorias para dentro de casa. E falamos também de reconhecimento e recompensa. Aqui não é só recompensa financeira, salário, benefícios. A gente também fala muito sobre a possibilidade da pessoa aprender trabalhando na empresa, se desenvolver e conseguir realizar o potencial de carreira que ela tem. Perfeito, Érica. Obrigada. E aí, então, assim, queria entender um pouco mais por que o mercado está afirmando que 2022 é o ano da UX nas organizações. Aconteceu alguma coisa especial, né? O que aconteceu em 2021 que levou as organizações a terem essa percepção? Bom, a gente ouve falar desse conceito desde 2017, 2018, não é algo totalmente novo, não. A própria WTW desenvolveu a metodologia, desenvolveu esse conceito de X, que é o que a gente trabalha hoje com os nossos clientes, por volta do final de 2018, comecinho de 2019. Mas a pandemia com certeza acelerou essa necessidade. Então, o que aconteceu de diferente em 2020 e 2021 que levou a essa acelerada e esse conceito tomando um protagonismo na maioria das conversas que a gente vê com clientes e colegas de RH, com certeza foi por conta da pandemia e as mudanças que a pandemia trouxe na forma como as pessoas se posicionam em relação ao trabalho delas e em relação à empresa em que elas atuam. Perfeito, entendi. E tem alguma lição importante que veio de 2020, não só 2021, né, mas que veio da pandemia, que fez com que o tema de UX mudasse, a forma como as empresas lidam com o UX e tudo mais? Eu acho que o principal é que as empresas descobriram que elas não estavam preparadas para lidar com os desafios que foram impostos pela pandemia. Então, de um dia para o outro, a gente teve que dar muito mais autonomia para as pessoas trabalharem da forma que elas podiam, de casa, ou
buscando, né, o melhor possível para as pessoas que estavam ainda trabalhando em funções que demandavam a presença, e isso causou uma mudança não só do ponto de vista de sistemas, de tecnologia, de controles, mas teve uma mudança comportamental muito importante da gestão, das pessoas e do próprio RH. Então, a forma como a gente lidou com os desafios da pandemia mostrou que muitas empresas não sabiam até então como viver nesse mundo que é muito mais digital, esse mundo que demanda muito mais confiança nas pessoas, que tem essa necessidade de autonomia e de menos controle. Uma coisa que a gente percebeu também é que os nossos clientes que já vinham trabalhando com o conceito de EX antes, que são as organizações que a gente classifica como as organizações que possuem uma EX transformadora, que são aquelas que têm uma estratégia de EX conectada com a estratégia de negócio e que utilizam tecnologias diversas para viabilizar essa estratégia, conseguiram ter resultados melhores do que as demais. Não significa que essas empresas não sofreram também com a pandemia, mas a gente percebeu que a capacidade dessas empresas de dar respostas mais rápidas para os desafios que estavam surgindo foi muito melhor. Ah, legal esse conceito que você traz, né, das empresas, você chamou de empresas com UX transformadora. Você consegue contar um pouquinho para a gente alguns highlights, né, alguns destaques do que essas empresas com UX transformadora fizeram e fazem de diferente para conseguir ter esse, estar aí dentro desse grupo? Eu acho que um grande destaque que essas empresas têm é a clareza daquilo que elas querem promover de experiência para os colaboradores. Então, na hora de priorizar algo, ou de dar uma notícia difícil, ou de fazer uma escolha, os colaboradores dessas empresas já sabem o que esperar. Então, se você tem uma estratégia já articulada em IX e essa estratégia está conectada com a sua estratégia de negócio, as decisões que são tomadas e comunicadas pela organização fazem muito mais sentido para quem faz parte dessa empresa, né? Não é aquele comunicado de, nossa, que estranho isso. O desconforto que as ações geram nas pessoas acaba sendo muito menor. Não significa que as pessoas concordam com tudo que as empresas estão impondo, mas as pessoas entendem o porquê disso, porque tem algo maior por trás, não é uma decisão que foi Uhum. tomada isoladamente. E eu acho que essas empresas, quando a gente fala de experiência do colaborador, é claro que são vários temas e cada empresa vai entender como tratar de acordo com a sua estratégia. Mas não tem como a gente não falar da questão de bem-estar também. As empresas que olhavam para a IX antes da pandemia estavam mais bem preparadas para lidar com o tema de bem-estar, que é um tema que tomou também uma relevância muito grande. Então, já eram empresas que tinham uma política semi-estruturada de home office, que tinham ali programas de bem-estar, de saúde mental, às vezes não tão bem estruturados, mas já em um estágio inicial, e que com essa necessidade surgindo por conta da pandemia, conseguiram adequar e priorizar isso com muito mais agilidade que as demais. Vale também destacar que essas empresas têm tecnologias que suportam isso. Então, são empresas que costumam ter um processo de comunicação digital muito mais efetivo. Então, ou tem uma intranet muito bem estruturada, ou tem, por exemplo, uma solução que a gente tem na WTW, que é o Embarque, que é uma ferramenta de comunicação para as pessoas com esse olhar de UX. Geralmente tem também implementado ferramentas de pesquisas ágeis. A gente tem, por exemplo, uma ferramenta que é o Pulse Software, que permite que as empresas façam pesquisas muito mais rápidas com os colaboradores para ter informações atualizadas. Então, elas fizeram uso tanto dessa estratégia conectada com tecnologia para manter essa escutativa das pessoas e tomar decisões com base nisso. Legal, Érica. É ótimo saber o que que essas empresas em geral estão fazendo, que se destacam, né? Essas empresas que têm ex-transformadora. Você citou na sua fala a questão de o RH integrado, a área de gestão e tudo mais. Então, eu estou entendendo que essa é uma iniciativa, né, para trabalhar IX que foge bastante apenas da área de recursos humanos, né? Quando você fala da estratégia, eu entendo que é o RH integrado também à alta liderança da organização, a área de tecnologia, a área de comunicação. Isso mudou? Já era assim como as empresas trabalhavam o IX no passado? Ou teve alguma mudança nesse sentido? Bom,
Eu acho que o RH sempre precisou estar conectado com a gestão. A gente sempre falou isso, né, que o RH, ele tem que estar conectado com a estratégia, tem que estar conectado com a agenda da liderança, senão ele só é uma área de recursos humanos isolada com seu propósito, com a sua missão, mas não necessariamente conversando com aquilo que o negócio precisa e, como consequência, não respondendo aquilo que os líderes também precisam do RH. Eu acho que a vantagem do IX é que ele torna a articulação dessa estratégia muito mais fácil. Até então a gente pensava, qual que é a estratégia da empresa e qual que é a estratégia da área de recursos humanos? Elas têm que estar conectadas. E o IX responde o como conectar essas duas coisas, né? Hoje a gente vem trabalhando muito com um conceito que é o High Performance Employee Experience Scorecard. É um nome bem longo, mas para falar basicamente de um grande mapa de prioridades que a gente consegue trabalhar com as empresas, conectando a estratégia delas com a estratégia de UX. Então, não significa simplesmente você aplicar uma pesquisa de onboarding, uma pesquisa de desligamento, uma pesquisa quando o funcionário se torna um gestor de pessoas, e ter uma série de pesquisas e não necessariamente uma estratégia articulada por trás disso. Mas é como eu faço, por exemplo, uma escuta de um colaborador em um momento crucial da minha estratégia. Por exemplo, estou agora pensando o orçamento para o ano que vem. Precisamos entender o que priorizar também pela perspectiva dos colaboradores. Então, talvez esse seja o momento da gente ouvir as pessoas. Legal. Como que a gente vai trabalhar planos de ação? A gente vai fazer um plano de ação para cada pesquisa? A gente vai fazer uma ação específica para a liderança ou para a área tal? Não, dentro do IX a gente sabe quais são os atributos que precisam ser reforçados, não só para uma área ou para um grupo, mas para a empresa como um todo. Então, para mim, ele torna mais fácil essa articulação da estratégia e torna mais fácil a liderança e a alta liderança se responsabilizarem por isso também. A gente passa a falar uma linguagem mais de negócio e uma linguagem menos de RH com esse público. Ótimo, Érica. E você citou alta liderança agora no final e ao longo da sua fala também. Queria saber um pouco mais sobre o papel desses líderes com essas mudanças todas, com essas novas tecnologias, com essa agilidade toda necessária para tratar e lidar com o employee experience. Como estão os líderes da organização nesse momento, né? Eles precisam ter as mesmas habilidades que eles já tinham no passado? São necessárias novas habilidades? O que eles precisam focar para se desenvolver? Queria ouvir um pouco a respeito do que os líderes podem fazer, porque eu entendo que eles são uma ponte importante, né, entre essa questão da experiência do colaborador e a estratégia da organização. Então, queria ouvir um pouquinho sobre eles. Com certeza. Eu acho que em 2020 os líderes estavam entendendo o que fazer e em 2021 as coisas ficaram um pouquinho mais claras. Definitivamente o perfil de liderança que a gente tinha antes da pandemia mudou. Eh, Vem mudando, né, na verdade, quando a gente pega as novas gerações, as necessidades que o mercado traz, a gente sabe que as lideranças precisaram mudar aquele perfil mais coercitivo, mais comando e controle já há algum tempo. A pandemia acelerou essa necessidade e muitas vezes aquele líder que era resistente a essa mudança foi obrigado a viver essa mudança, porque ele não tinha outra opção, né? Então ele estava lá com a equipe dele inteira em home office, tendo que fazer uma gestão remota, mesmo que antes não era algo que passava pela cabeça dele ou algo que ele pretendia fazer, né? O que a gente tem destacado muito é que as boas características de gestão que existiam antes, elas permanecem. Então, um líder com capacidade de se comunicar muito bem com a sua equipe, de desenvolver pessoas, de ter uma relação de transparência, de gerar confiança nas pessoas, isso permanece. O que entra como uma pitadinha extra aí nessa cartilha de liderança é uma competência que a gente chama de resilient agility, ou agilidade com resiliência, né? Que é a capacidade desse líder de se reinventar com maior agilidade. Então, a gente tem hoje nas equipes pessoas de diferentes perfis, não só de características pessoais, mas
de idade, de formação, de expectativas de carreira. E um líder, ele tem que ter essa capacidade de olhar para os indivíduos e para o propósito deles e conseguir encontrar formas de se conectar com cada uma das pessoas. A gente sabe que nem sempre isso é possível, tem líderes que têm equipes enormes, mas na medida do possível é papel da liderança fazer uma gestão um pouco mais individualizada, entendendo qual que é a necessidade de cada uma das pessoas. Então, para a gente, essa é a principal mudança, né? Quando a gente incorpora a questão da gestão remota, aí é ainda mais crítico, né? Você vai ter aquele colaborador que está adorando trabalhar em home office, funciona super bem nesse estilo de trabalho, e vai ter aquele que não vê a hora de voltar para o escritório, não gosta de trabalhar de casa, precisa ir para o escritório. E como que o líder lida com essas duas situações? Daí vem essa necessidade de se reinventar, e se reinventar com muito senso de urgência, porque as pessoas não estão mais esperando, né? A nossa curva de aprendizado em liderança tem que ser muito mais rápida. Que legal, Érica, esse conceito novo de liderança. Acho que esse comportamento aí, essa habilidade nova que você citou, o Resilient Agility, acho que para os nossos ouvintes também é novo. Falava-se já há uns 3, 4 anos atrás de Learning Agility, mas eu estou entendendo que o Resilient Agility ele vai muito além, né, da agilidade em aprendizagem. Ele fala muito sobre como se reinventar no meio de todas essas mudanças rápidas. Então, ele é muito mais completo, né? Você consegue falar um pouquinho mais para a gente sobre o Resilient Agility? Ele é se reinventar, eu diria que quase que todos os dias, e de acordo com a situação, né? Então, eu não estou falando que o líder tem que ser um super-homem, que ele tem que fazer isso tudo de um dia para o outro. Mas as necessidades que estão surgindo das nossas equipes, do mercado, dos nossos clientes, demandam uma capacidade de olhar para as situações e entender qual que é a melhor forma da gente se posicionar frente a elas. A gente trabalhava muito esse conceito quando a gente falava de inteligência emocional, né? Então, a gente entender o nosso perfil, entender o perfil do outro e adequar a nossa abordagem para ter um impacto positivo. O Resilient Agility tem a ver com isso, tem a ver com o líder ter a capacidade de fazer uma análise da situação e se adequar a ela com bastante agilidade. Não deixar se abater quando aquela ideia que ele tinha, que era maravilhosa, foi deixada de lado porque um colaborador teve uma ideia melhor do que a dele, né? Então, tem a ver com sair um pouco desse papel de protagonista que o líder tem muitas vezes e deixar uma parte do protagonismo para a equipe dele. Nem sempre é fácil, né? Envolve a gente assumir riscos, mas envolve também a gente tratar as pessoas e as qualidades e as competências que elas têm com o valor que elas merecem, né? E acho que é algo que todo mundo tem que aprender e estamos aprendendo. Eu acho que nenhum líder se sente 100% resolvido em relação a isso. Estamos ainda na curva de aprendizado, mas eu não tenho dúvidas que essa competência vai ser o que vai diferenciar os melhores líderes no futuro daqueles que não estão fazendo um bom papel de gestão. Ótimo, Érica, muito obrigada. Queria agradecer demais pela sua participação. Espero poder, em outros dos nossos episódios do podcast X da WTW, poder contar com você também. Acho que a gente ainda tem bastante coisa para trocar. Esse foi o nosso primeiro episódio da série Podcast X da WTW. Espero todos vocês no próximo, com mais convidados. Teremos vários convidados ilustres comentando sobre todos os temas que são relevantes para EX, para a Employee Experience dos colaboradores na organização. Até o próximo! Obrigado por participar do podcast EX. Para mais informações, acesse nossas mídias sociais e a seção de Insights no wtwco.com.